Trazer a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Romanos 8, do versículo 1 a seguir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Oh, glórias a Deus, aleluia. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade e Adoção. Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria, escravidão do pecado. Agora em Romanos 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus, nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que habita em nós, que nos habita. Se você não der lugar ao Espírito Santo, você não pode ter uma comunhão com Jesus e nem com Deus. Ao recebermos o Espírito Santo, e sermos por eles dirigidos, irmãos, nós somos libertos do poder do pecado e prosseguiremos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. O versículo 2 nos diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei, irmãos, do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. Oh, aleluia! Você vê que no Romanos 7, 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aleluia! Glórias a Deus! Então, irmãos, a lei do Espírito entra em plena operação à medida em que os crentes se comprometem a obedecer o Espírito Santo, que descobre que um novo poder opera dentro deles, poder este que capacita a vencer o pecado, além do pecado e da morte. Neste versículo 2, é o poder dominante do pecado que faz da pessoa uma escrava do pecado, como está lá no versículo 14 de Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, ou seja, sob a escravidão do pecado. Ou seja, mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7, essas aqui falam claramente num período sob a lei, na vida de Paulo, antes da sua conversão. Glórias a Deus. Paulo, irmãos, está demonstrando a insuficiência da lei
para nos redimir a parte da graça e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. Você vê que no versículo 5, Paulo declara que os que estão na carne são carnais sensuais, produzem fruto para a morte, ou seja, para a morte eterna. Já em Romanos 8, no versículo 13, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O viver quer dizer que é para a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Logo, o tipo da pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. A expressão vendido sob o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. Tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque ele, pelo preço do resgate pelo seu sangue, nos redimiu do poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. O próprio Cristo afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, realmente o nome Jesus significa ele salvará o seu povo dos pecados. Além disso, a presença do Espírito Santo, habitualmente em nós, como diz o capítulo 8 inteiro, não deixa os crentes vendidos sobre o pecado. Então, irmãos, Paulo declara ainda no mesmo capítulo que a lei do Espírito de vida em Cristo o livrou da lei do pecado, como está no versículo 2. E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, como está no versículo 4. Somos devedores, não à carne. Aleluia. Glórias a Deus. Então o versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo operando dentro do crente capacita-o a viver uma vida de retidão, que é considerado o cumprimento da lei moral de Deus. Sendo assim, a operação da graça e a guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambos revelam a presença da justiça e da santidade divina. Então, o versículo 8, do 5 ao 14, diz segundo a carne e segundo o Espírito, ou seja, Paulo descreve duas classes de pessoas, as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Viver segundo a carne, irmãos, é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, ter prazer e ocupar-se com eles. Tratar-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, da crise de raiva. Leia Gálatas 5, do 19 ao 21. Mas também da obscenidade, de ser viciado em pornografia, em drogas, do prazer mental, emocional, em cenas de sexo, em peças de teatros, livros e vídeos, cinema e assim por diante. Essas são as obras da carne. Agora, viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo e submeter-nos a Ele e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. Isso é viver no Espírito. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiamos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos, para que a sua vontade se realize em nós através de nós. Queridos seguidores, é impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Você vê que o versículo 7 e 8 diz isso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem tem os desejos pecaminosos jamais vai agradar a Deus. Se alguém deixar de
de resistir pelo poder do Espírito Santo aos seus desejos pecaminosos, e pelo contrário passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, e a morte espiritual e eterna o aguarda. Infelizmente, o aguarda, como está lá no versículo 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O vivereis é a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aquele cujo amor e solicitude está com prioridade fixada nas coisas de Deus, pode esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então, irmãos, como diz o versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. E o versículo 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo ter que morrer ou ser transformado. Mas porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito Santo, que nos faz mudar e nos fazer ser uma nova criatura, fazer-nos nascer de novo, desprezando os prazeres mundanos e carnais deste mundo e se voltando a Cristo. Que Deus te abençoe, que te dê um bom dia e abra sua visão cada dia mais para as coisas de Deus. Glórias a Deus.